Hoje eu vou contar mais uma história do Causos de Coletor e o protagonista dessa história foi esse coletor aqui, que é o Lunete 1. Esse aqui foi o segundo coletor que eu comprei, então eu tava ainda bem me adaptando. E se eu não me engano era meu terceiro ciclo com coletor, os outros dois primeiros eu tinha usado em ciclo. E essa era a primeira vez que eu estava usando o Lunete. O Lunete é um ótimo coletor, ele é bem tranquilo, ele é bem confiável. Mas eu tive duas histórias com ele que foram engraçadas. Uma foi o susto que eu tomei no ponto de ônibus. Eu tinha acabado de sair do trabalho e eu tinha acabado de esvaziar o Lunete no trabalho para ir embora para casa. E então eu fui, antes de sair do trabalho, eu esvaziei ele e coloquei de novo e fui embora. E como eu já contei algumas vezes, eu tenho uma musculatura muito forte. E eu comprei o Lunete justamente porque falavam que ele era mais durinho e o que eu usava antes era o Enciclo, que era bem mole, então às vezes era difícil de abrir. Então eu ouvi falar que o Lunete era mais durinho e comprei o Lunete. O Lunete, ele realmente é mais durinho, mas ele é bem pouca coisa mais durinho. Ele ainda é muito mole pra mim. E eu descobri isso do pior jeito. Foi tomando um susto no ponto de ônibus. Eu saí do trabalho e eu fui pro ponto de ônibus pegar um ônibus pra voltar pra casa. Eu tinha acabado de botar o Lunete e eu usava a Punch Down. Eu coloquei e eu saí com pressa e fui embora, que eu tava doida pra voltar pra casa logo. E cheguei no ponto de ônibus, fiquei lá esperando o ônibus. E o que aconteceu foi que eu não percebi que o meu Lunete estava dobrado ainda lá em cima, lá dentro, quer dizer. E o que acontece às vezes quando o coletor não abre é que quando a gente se movimenta, anda ou sei lá, faz qualquer coisa, ele acaba abrindo depois de um tempo. E aí faz isso. E eu tava no ponto de ônibus, quando de repente deu aquele ploft. E eu tomei um baita susto. Eu acho que ninguém percebeu, mas na hora eu tomei um susto que eu cheguei a meio que pular assim. Eu percebi que o Lunete tava dobrado, ele tinha aberto só naquela hora. Vários minutos depois. E a outra história com o Lunete foi o dia que ele me fez passar um perrengue, mas que foi muito bom porque eu aprendi muita coisa. Foi um dia que eu coloquei o Lunete e assim, já tava nos últimos dias de ciclo, então não tava mais muito intenso, tava já bem fraquinho o fluxo. E eu coloquei o Lunete e eu fui pra aquela pedra. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu fui pra aquela pedra do Arpoador, na praia. Mas eu não fui pra ir pra praia, não tava de biquíni nem nada, eu tava de roupa normal. Fui só passear lá mesmo, subir naquela pedra, tirar umas fotos bonitas e tal. Só dar um passeio mesmo. E quando eu tava, depois de um tempo, eu percebi que o Lunete estava colocado errado e começou a vazar. Coletor em mim, quando ele começa a vazar, não só o Lunete como outros que eu já tive vazamento, ele não vaza tudo direto. Ele começa a vazar uma gotinha, depois outra, bem pouquinho. E aí eu falei, bom, tá colocado errado, mas eu tô no meio de uma pedra na praia, não tinha banheiro nenhum à vista. Eu falei assim, vou ter que aguentar mais um pouquinho. E aí eu resolvi ir pro shopping depois disso. E aí eu fui pro shopping e como eu tava com o fluxo já mais fraquinho, eu não esperava nem um pouco que eu fosse precisar trocar esse coletor no meio do meu passeio. Eu achei que eu ia só tirar ele quando eu voltasse pra casa. E aí da praia nós fomos pro shopping. E eu cheguei no shopping e falei, eu preciso ir ao banheiro.
E aí eu fui, e foi a primeira vez que eu tive que trocar um coletor no banheiro público. E como eu não esperava que eu fosse precisar trocar, eu não tinha levado nada, eu não tinha levado garrafinha de água, nem lencinho umedecido. Eu tava sem nada, nada, totalmente despreparada para ter que esvaziar isso aqui num banheiro onde não tem pia. Então eu entrei no banheiro e falei, seja o que Deus quiser. Eu tirei ele e ele realmente estava colocado errado, ele estava um pouquinho dobrado ainda, mas não vazou tudo, a maior parte do sangue ainda ficou dentro dele. O que vazou foi bem pouquinho, mas mesmo assim eu tinha que tirar e colocar de novo. Então eu tirei e aí eu fiquei com aquele coletor cheio de sangue na mão. Eu peguei papel higiênico na hora e passei o papel higiênico nele todo, por fora e por dentro, para tirar o excesso de sangue. Passei na minha mão e dobrei e coloquei ele de novo assim mesmo. Aí dessa vez eu já me certifiquei que estava tudo aberto direitinho, aí dessa vez ficou direitinho. E aí eu saí do banheiro, lavei minha mão e continuei minha vida como se nada tivesse acontecido. Depois ele não vazou de novo, ficou tudo perfeito, mas foi um perrengue, foi um susto. E na verdade essa situação serviu para me ensinar que você precisa de muito pouco para trocar o coletor num banheiro público. Eu não tinha nada, eu consegui trocar, não tive problema nenhum. Quando eu cheguei em casa eu fiz a higiene legal dele. Mas assim, você não vai morrer se em uma troca você precisar colocar ele de novo assim, dessa forma que eu coloquei. Só com papel higiênico do banheiro público mesmo. E no fim ficou tudo bem. E eu agora, depois dessa experiência, eu fiquei bem mais confiante para não ter medo de ter qualquer acidente com coletor na rua. Eu já sabia que tinha como me virar.